O vazio da comunidade de opinião. Eu tava vendo os vídeos do JJ recentemente e gostando muito do conteúdo dele, então eu resolvi fazer como todo mundo aqui na internet e copiar o conteúdo dele para ganhar umas views gratuitas, um dinheirinho e, bom, sustentar o sachê dos meus gatinhos. Bom, eu tava pensando bastante nesses últimos dias também como a comunidade de opinião mudou ao longo dos últimos anos, inclusive ela nem existe mais. Mas é interessante a gente pensar como tudo isso começou, como isso se manteve e o principal motivo de ter feito sucesso em primeiro lugar. Uma frase que o JJ disse no vídeo dele e que me pegou foi essa daqui: jovens inseguros são a maior fonte de dinheiro ever. Ok, ele não falou exatamente assim, mas é basicamente esse o conceito. Eu acredito que quando o YouTube surgiu, muitos ficaram seduzidos com a ideia de ficarem famosos. E eu não tô falando de ficar rico não, cara. Eu tô falando de ficar famoso, ser reconhecido, ser visto como legal. Inclusive, se você parar pra pensar, a internet é meio que uma nota, entre aspas, de corte pra essa galera mais insegura. Porque muita gente acaba ficando isolada ou se isolando por qualquer motivo que seja, e na internet elas conseguem abrir as asas com mais tranquilidade. Então aquele bullying que você recebe na escola, aquelas críticas, aquele medo que seus pais colocaram em você, na internet ele não existe. Então aqui você pode se tornar popular, pica das galáxias, reconhecido, ser visto como legal, algo que muitas vezes as pessoas não sentem que elas podem ser na escola. E isso com certeza acaba mexendo com a garotada. Tanto que você vai ver, a imensa maioria dos canais de opinião hoje são de pessoas que têm menos de 18 anos ou começaram com menos de 18 anos. Só que fazer vídeo pro YouTube não é fácil, e ficar famoso no YouTube mais difícil ainda. O que aconteceu é que esses canais eles surgiram com um formato que era praticamente fail proof. Era um bagulho que não tinha erro, era só fazer o bagulho mais fácil que podia existir. Você bota uma gameplay aleatória de fundo que você nem precisa ter gravado, fala algumas coisas genéricas sobre algum tema em alta e pronto. Por algum motivo o YouTube gosta muito desse formato e divulga isso até o talo, surgindo então assim diversos canais que viam nisso uma forma fácil e prática para atingir essa fama. No caso, vários criadores de conteúdo surgiram com o pensamento de: bom, se ele consegue fazer isso tão simples, eu também consigo. Afinal, né, qualquer pessoa grava um gameplay e fala que racismo é errado ou alguma coisa do tipo. Então, assim teve o boom de canais de opinião. Milhares surgiram e todos eles seguindo a mesma pegada. Gameplay de fundo, forçando a voz, botando os lo-fi de fundo, GGWP. Inclusive é engraçado porque geralmente surgia um canal de opinião que era o maior canal de opinião e todo mundo copiava esse canal. Então no começo era o Goulart, aí depois foi o Digo e assim foi indo. Vários canais foram surgindo. Então muito se fala também sobre quem inventou esse formato. E eu sinceramente acho que ninguém inventou. Afinal de contas é algo muito simples de fazer. Era só você pegar e fazer um vlog, só que sem a câmera. Você coloca um gameplay de fundo falando sobre qualquer tema da atualidade. Mas alguns falam que foi o Leaf, que era um criador de conteúdo da gringa, que fazia esse tipo de vídeo. Outros falam que o primeiro canal de opinião aqui seria o Azul. Mas como vocês bem sabem, o Azul é o youtuber falido, tóxico. E o verdadeiro primeiro canal considerado seria o Goulart, o nosso querido Leaf BR. Bom, o Goulart, ele também pulou de galho em galho na criação de conteúdo, fazendo diversos conteúdos diferentes ao longo da sua história, mas o que mais gerou reconhecimento para ele foi justamente esse conteúdo de opinião, onde o Goulart, ele comentava as tretas da gringa, dava opiniões genéricas e simplesmente alegrava a criançada. Então, outros vídeos começaram a surgir fazendo exatamente a mesma coisa que o Goulart estava fazendo. E aí ficaram reconhecidos como os, entre aspas, Goulartzinhos ou cópias. Até que o Digo e outros criadores de conteúdo se reuniram e fizeram uma hashtag chamada Não Somos Cópias, para que as pessoas parassem de brigar e xingar eles de plagiadores por estarem fazendo um formato simples e parecido com o formato, né, que o Goulart já estava fazendo. A questão é que, pela quantidade de pessoas interessadas no formato de vídeo, não existia criadores de conteúdo suficientes para entregar ele. Tanto que, se você parar para pensar, esse hashtag que o Digo e os outros levantaram naquela época só foi pegar a visualização porque esses canais já estavam começando a pegar muita visualização e movimentar muito público, sabe? E aí isso serviu justamente para fazer com que eles passassem a existir, deixasse de ser só um cara que tenta fazer vídeo de opinião e se tornasse o Digo, o Tio Sam e assim por diante. Então, isso foi o que começou essa comunidade de opinião, o que deu essa visão de comunidade de opinião, quando essa galera foi lá e se reuniu para fazer essa hashtag, todo mundo fazendo o mesmo tipo de conteúdo, todo mundo fazendo o mesmo tipo de vídeo. Hoje em dia, a maior parte desses canais não produz mais, até mesmo o próprio Rei Digo, ele não produz mais conteúdo, se você for parar pra pensar. Hoje em dia ele tá fazendo vídeo de react, né? Mas, inclusive, analisando essa ideia de, pô, as pessoas sempre vão pelo fácil, hoje você tem milhares de canais de react, né, surgindo aí. Inclusive react é um tema que muitas pessoas consideram relativamente fácil de fazer e fácil de pegar visualização. Bom, mas a questão sobre os canais de opinião é que naquela época já não tinham suficientes deles, né? Mas aí foram surgindo novos canais, foram surgindo novas pessoas que traziam coisas diferentes e aconteceu uma espécie de contracultura no YouTube. Porque assim, vamos lá,
quando você faz um vídeo, né, o YouTuber, ele tá levando em consideração muito o algoritmo. Ele leva muito o algoritmo antes de produzir o vídeo, de, pô, será que eu faço esse vídeo? Será que ele vai pegar view? Será que é um tema em alta? Será que é interessante? As pessoas pensam mais nisso. Mas, cara, às vezes a gente tem que levar em consideração outra coisa também, que são as pessoas que estão assistindo. Isso mesmo, você. Você que tá ouvindo esse vídeo aí do outro lado, almoçando ou fazendo alguma coisa. Você é a pessoa mais importante dentro dessa roda. Se não fosse por você estar assistindo esse vídeo não estaria sendo girado dentro da plataforma. E por mais que a gente se ache único e independente, muitas outras pessoas são parecidas com você que está assistindo. E pensam exatamente do mesmo jeito que você. E quando você pesa isso na balança da internet, vocês são capazes de mudar até mesmo o governo, se vocês estiverem alinhados no mesmo tipo de pensamento. É tipo o Sandman e aquele sonho dos gatos, sabe? De qualquer maneira, analisando bem, então, a gente tava numa época onde o YouTuber tava fazendo cada vez mais produções gigantescas. Eram super produções, conteúdos extremamente bem roteirizados e longos, e isso acabou durando por mais ou menos uns 10 anos aqui dentro da plataforma. Até que muitos mesmo achavam que era impossível você surgir com um canal do zero, porque você teria que ter algo super produzido, roteiristas, editores, câmera de 20 mil reais e assim por diante. Mas isso acabava tornando o conteúdo distante, o conteúdo vazio. Esse conteúdo vazio acabou afastando muitas pessoas que acabariam indo para outros formatos de vídeo. E um desses formatos foi justamente esses vídeos de conversa e podcast. Inclusive, hoje a gente está vendo, né, o término de uma nova geração de vídeos complexos, onde você tem os vídeos shorts sendo colocados como coisas fáceis e as pessoas assistindo e vários criadores migrando para esse formato, ou o próprio formato de react que eu citei para vocês. Então, nessa época, as pessoas estavam cansadas de ver superprodução. Você simplesmente queria sentar e ouvir uma pessoa falando sobre o que ela pensa, sobre o dia dela, sobre o que ela estava fazendo, sobre coisas que ela gosta. Sem roteiro, sem fírula, só algo mais próximo, um amigo. E eu sempre bato nessa tecla de que o YouTuber é, na verdade, um amigo que você tem mais ou menos... não tem também, vamos dizer assim. Porque a gente senta aqui e conversa por 10, 20 minutos todos os dias, você cria essa rotina de vir aqui conversar comigo, e por mais que eu não ouça você, ou até mesmo você não me ouça muitas vezes, a gente cria um vínculo, e é como se fosse uma amizade. Eu escrevo esse vídeo pensando como se eu estivesse contando essa história para um amigo, conversando com um amigo, e você ouve esse vídeo com atenção nas minhas palavras como se eu fosse seu amigo próximo também. A gente é amigo, mas a gente nunca foi apresentado. Esse formato, então, ele começou a se tornar muito popular na época, e com ele milhares de jovens foram para esse formato também. Como eu disse, jovens que se sentiam excluídos, jovens que eram inseguros, jovens antissociais e outros que produziam conteúdos. E aí é aquilo, mano, é assimilação. Quando você vê um anime ter vários personagens jovens, é porque os jovens assistem animes e os jovens têm que se identificar com esses personagens. Não é à toa que muitos usam avatar de anime por aí. Então a mesma coisa vale pro YouTube. Você tem jovens produzindo conteúdos para outros jovens inseguros. E aí que entra aquela frase do JJ, né? Do dinheiro gratuito na internet. E aí beleza, isso criou uma massa, gerou diversos youtubers famosos e até mesmo novos milionários por aí. Mas como tudo muda, a comunidade de opinião também veio a mudar. Cada vez os vídeos então começaram a se tornar mais complexos. Parece que houve um reset e depois eles começaram a fazer cada vez mais coisa complexa de novo e de novo. O Golart foi o que fez mais simples, aí eu digo que fez mais complexo, outros canais trouxeram opiniões mais complexas e assim foi surgindo esses conteúdos cada vez mais difíceis de produzir. Então quem estava pelo fácil ou pelo simples, vomitando em cadência máxima, começou a ser deixado de lado, esquecido e excluído. E assim muitos passaram então a parar de produzir ou desanimar, visto que os dois incentivos para você produzir conteúdo eles já não estavam tendo mais. Um deles é a validação, ou seja, as pessoas verem e reconhecerem você como um youtuber pica, um cara que faz conteúdo, que gera edições incríveis e tal, com aquele LED neon gamer. Se você não tem isso hoje, você não é legal, você não é interessante, você não tem validação. E o outro é o dinheiro, porque em 2018 e 2019 a gente ganhava 5 vezes mais do que a gente ganha hoje em 2024. O que é uma baita de uma tristeza se você for parar pra pensar. Pelo menos, né, pra quem leva isso como um trabalho. Mas isso foi esvaziando então a comunidade de opinião, que foi cansando desses vídeos mais genéricos e dessas opiniões mais genéricas e buscando esses conteúdos mais complexos. Isso foi esvaziando os canais e o público também. Até o ponto de surgirem outros formatos de vídeos, né, que eram mesclados. Então, por exemplo, é um vídeo de opinião, mas é um vídeo engraçado. É um vídeo de opinião, mas é um vídeo de shitpost. É um vídeo de opinião, mas é um vídeo de opinião política, com anime e outras coisas mais. Os canais clássicos foram parando, até mesmo o grande Digo foi parando, ele parou de fazer conteúdo. Hoje em dia ele faz react. E o Golart trocou de
conteúdo novamente e também tá fazendo react. Será que a gente poderia dizer que a gente pode pegar e usar o Colart como termômetro? Então, tipo, o que é fácil e prático na internet tá dando view, ele tá fazendo, sabe? O Ramsés é um dos canais de opinião da nova geração, que a gente já pode considerar como velha, se a gente for parar pra pensar. Mas ele mesmo mudou. Hoje, o Ramsés, ele faz vídeo de guerra cultural, assim como muitos outros estão farmando vídeo de política. E, cara, sinceramente, eu acho certo mesmo que farmem política, porque esse é um assunto muito escroto, tem que farmar mesmo. O Fei, eu acho que é um dos poucos canais que ainda seguem o formato antigo, com vídeos simples e opiniões simples e bem em cima do muro. Mas quem diria que isso se tornaria justamente o que as pessoas mais cobrariam ele ou queimaria ele na internet? A maior crítica que as pessoas fazem a ele é por ele ser assim. E talvez ironicamente eu digo fake seria o último canal verdadeiro de opinião nessa situação. O único que sobreviveu no Brasil. Mas mesmo ele eu vejo também se esforçando muito para sair dessa bolha e tentar fazer mais vídeos de guerra cultural. Tanto que a gente teve várias versões de vídeos diferentes, como os vídeos de exposed, os vídeos de denúncia, coisa do tipo. Os canais de opinião em uma época tentavam ser tipo Gil Gomes da internet, pra quem é das antigas vai entender. Então os caras queriam denunciar, os caras queriam fazer um balanço geral na internet. No final das contas, tudo isso foi caindo, até chegar no ponto que a gente tá hoje, onde a maior parte dos que sobrevivem estão fazendo justamente esse conteúdo de guerra cultural. Bom, eu não vejo problema, afinal, cada um tem seus objetivos e seus sonhos pra manter. Mas então, por que o vazio, então? Bom, quando você para pra pensar, esse conteúdo todo é muito vazio. Esse conteúdo que a gente produz é vazio. Eu acho que o maior problema é a gente tentar enaltecer ele e achar que a gente é maior do que a gente realmente é, ou que as nossas opiniões valem mais do que elas realmente valem. E o pior é quando as pessoas elas levam isso em consideração. Quando, por exemplo, uma opinião na internet, ela tem mais peso, por exemplo, do que um livro que você leu, ou que o seu pai disse, ou a realidade que você tá vendo, sabe? E eu acho que as pessoas dão muito valor para essas opiniões. E essas opiniões, elas muitas vezes maltratam a gente mesmo, entendeu? São opiniões que machucam a gente. E a gente vê muitas opiniões tóxicas aqui na internet. Bom, se você tem 1000 pessoas te elogiando, né? É muito alta a chance de você também se sentir um deus, como se, sei lá, você pudesse fazer o que você quisesse. E até existe o meme do Deus Digo, inclusive, né? E o próprio fez um vídeo falando sobre essa arrogância dos canais. Canais pequenos, né? Canais que tem 1000 seguidores, que se sentiam deuses por estarem pegando, sei lá, 300 visualizações e pessoas elogiando eles. E até hoje existem canais pequenos que são ultra mega arrogantes, que se sentem deuses, né? Infelizmente. Eu já até comentei sobre alguns aqui nesse canal, infelizmente. Mas a parte boa é que a maior parte desses canais não se sustenta. Talvez porque eles estão seguindo o caminho errado. Eu acho que é sobre você respeitar o outro, sabe? Não sobre você se sentir melhor do que o outro, ao ponto de a sua opinião valer mais do que a de outro que, sei lá, é contra você. Mas enfim, eu acho que no final todos nós somos humanos e a gente só tá procurando uma coisa, que é ser amado. E assim então acaba a comunidade de opinião. Mas calma lá, não se desespere. Hoje a gente tá vendo uma ida pra roteiros complexos, edições gigantes, desenhistas, animadores e cada vez mais esses vídeos complexos, mas conhecendo as pessoas não vai demorar até elas voltarem a procurar algo simples e casual. Sei lá, é como um jogo de videogame. Às vezes você tá lá jogando um RPG de 80 horas, mas às vezes você tá numa fase da sua vida que não condiz com isso. Uma fase que você só quer jogar um jogo mais simples, tipo Balatro, por exemplo, ou buscar joguinhos que possam só te distrair por um tempo curto. Essa casualidade vai e volta e pode ter certeza que haverá uma comunidade de opinião daqui a alguns anos, com pessoas completamente novas, fazendo coisas completamente novas de maneira mais fácil e preguiçosa possível, e isso vai ser gigantesco. Não tenha dúvidas disso, meu amigo, é a parte triste também da vida, porque significa que quando isso acontecer, você já vai estar velho. Então você vai ter provavelmente pulado já uma geração, e aí agora é a nova geração que vai entrar e brincar. Essa é a parte mais triste, talvez, mas ao mesmo tempo a gente também vai mudando e a gente vai tendo novos interesses, novas coisas. É como aquela música lá, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.